Dos nossos pecados para alcançar o reino de Deus. Quero iniciar trazendo uma frase de uma santa da igreja, Santa Teresa d'Ávila, que nos diz assim: Deus não quer um coração dividido, Ele quer tudo ou nada. Deus não quer um coração dividido, Ele quer tudo ou nada. Nosso irmão, quando estava ministrando a música, ele dizia assim: fala para a pessoa que está do seu lado, Deus quer mais de você. E eu olhei para o celular e falei: glória a Deus, é confirmação. E de fato, amado, Deus quer muito mais de mim e de você. Te convido a pegar a palavra de Deus comigo, Provérbios 6,16. Acompanhe comigo. 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma sétima que lhe é uma abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, esta foi a palavra que o Senhor concedeu ao núcleo aqui do grupo de oração. E o tema dessa pregação, como eu já disse, é a purificação dos nossos pecados para alcançarmos o reino de Deus. Mas aqui eu gostaria de mudar um pouquinho. Pecado nós não podemos purificar, pecado nós devemos eliminar. Amado, o Senhor nesta noite quer tirar de nós as escamas dos nossos olhos, que faz com que nós enxergamos os nossos pecados como algo natural na nossa vida. Quando me chamaram para pregar, eu falei: olha, eu estou bem sem tempo. Mas o pouco tempo que eu tive rezando, o Senhor colocava, é que nós nos acostumamos com os nossos pecados. Nós já nos acostumamos com a vida com que nós levamos. E amados, eu quero te dizer, o Oswaldinho dizia aqui no início do grupo de oração: hoje o Senhor vai nos falar aquilo que é necessário para a gente alcançar o céu. E de fato, amado, aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar o céu é eliminar o pecado da nossa vida. Amados, não dá mais para que nós possamos ficar empurrando o pecado ou levando o pecado conosco e achando que quando chegar na porta estreita nós vamos passar. Não vamos. Hoje o Senhor quer trazer a nós uma visão ampliada a respeito da vida com que eu e você estamos levando. Talvez, amado, com certeza eu acredito nisso, eu seja muito mais pecador do que cada um que está aqui. Eu não sei como você vê a sua vida em relação ao Senhor, mas eu, meu amado, eu não me conformo com a vida que eu levo. Eu não me conformo. Todo dia eu preciso mudar, eu preciso eliminar o pecado. Não dá certo caminhar com dois senhores. Não dá certo ter um coração dividido. Não dá, amado, para que na quarta-feira nós viemos aqui no grupo de oração, erguemos os nossos braços, clamamos o Espírito Santo. Quando chega na quinta-feira, aí é pecado. Aí quando chega no final de semana a gente vê na missa, não, aí é santidade. Aí quando chega segunda, terça, aí é pecado. Aí quando é quarta-feira é grupo de oração. Amado, o Senhor nos convida a termos um coração decididos. Não dá mais para sermos homens e mulheres que escolhem múltiplas coisas. Com Deus não tem meio termo. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Você está disposto a pagar o preço?
O preço que nós precisamos pagar é a luta contra o pecado, é renunciar ao pecado todo dia. É fácil parar de pecar ou não? É difícil, mas nós precisamos lutar contra o pecado. O tema diz que é necessário uma purificação dos nossos pecados para alcançar o reino de Deus. Quero te convidar a pegar a palavra de Deus comigo, lá em Isaías 59, onde nós lemos: mas o que afinal é o pecado? Para que a gente possa entender melhor aquilo sobre o que nós estamos falando. Uma maneira muito fácil para que a gente possa entender o tema de hoje. Pecado é tudo aquilo que me separa de Deus, aquilo que me divide, é aquilo que se coloca entre mim e Deus. Isso é pecado. Aquilo que me separa da graça de Deus, isso é pecado. Aquilo que divide o meu coração em relação ao Senhor é pecado. Amém? Olha só o que vai dizer então Isaías 59, versículo 1, página 1019 da Ave Maria. Amém? Olha só: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, nós queremos ir para o céu, sim ou não? Sim, mas nós falamos que queremos ir para o céu, mas nós não queremos largar o pecado. É algo que não se enquadra. Se tem alguma coisa que não combina, é o pecado com o céu. Isso não combina. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Eu quero ir para o céu, então o pecado não combina mais comigo. Ah não, eu quero ver o pecado. Tá bom, o céu não combina mais comigo. A palavra de Deus vai dizer que não é Deus que não quer nos salvar, não é Deus que não quer nos ajudar a ter uma vida de santidade, não. São os nossos pecados que nos separam dele. São os nossos pecados que impedem a ação dele na nossa vida. Quem que está esperando a graça de Deus? Levanta a mão. Já parou para pensar que se talvez aquele pecadinho de estimação não existisse na sua vida, a graça existiria? Parou para pensar? Aliás, nós precisamos entender uma coisa. A igreja define pecados veniais e pecados mortais, sim ou não? Veniais, como é? Graves e mortais. Mas uma coisa eu quero te dizer: não se acostume em ter pecados veniais. Não tenha repúdio apenas aos pecados graves e aos pecados mortais. Tenha repúdio também aos pecados veniais. Porque pecado é pecado e nos leva para o inferno do mesmo jeito. Não importa se nós cometemos apenas o pecado da língua ou um pecado mortal gigantesco. Se nós não nos convertermos, se nós não renunciarmos ao pecado, nós iremos para o inferno do mesmo jeito. Aí nós não vamos conseguir alcançar o céu. Pegue comigo também a palavra de Deus, lá em Romanos 3. Vamos passear um pouco na Bíblia. Romanos 3, 23. Olha o que vai dizer: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos nós, toda a humanidade pecou, e todos nós estamos privados da graça de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Jesus se entregou no madeiro da cruz para nos dar a graça de alcançarmos a glória de Deus. Aí nós vamos e cometemos o pecado de novo. Aí o pecado nos separa da graça de Deus. É possível ir para o céu sem Deus, sim ou não? Não, é impossível, porque Ele é lá que Ele está.
Então, se é impossível ir para o céu sem Deus, como que nós vamos para o céu privados da glória de Deus? É impossível. Hoje eu e você precisamos decidir: ou nós queremos a glória de Deus, ou nós queremos o pecado. E eu acredito que você está aqui porque você prefere o Senhor, sim ou não? Sim. Amados, a palavra de Deus em Romanos 6, 23 está nos dizendo o que é necessário para alcançarmos o céu. A palavra aqui está dizendo, Paulo está dizendo aos romanos: olha, vocês devem fazer escolha, porque o salário do pecado é a morte, e a vida, ou melhor, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus, a graça de Deus é o seu reino para mim e para você. O que Deus tem prometido para nós é vida. Em João capítulo 10, versículo 8, se eu não me engano, vai dizer que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E muitas vezes nós escolhemos mais o pecado do que Jesus. Aí nós encontramos a morte. Talvez não seja uma morte física, mas talvez tudo que a gente vai fazer não dá certo. Já teve essa experiência? Mas eu não sei qual é a frequência de confissão de cada um. Eu geralmente gosto de confessar uma vez por mês, no mínimo. E teve um tempo que eu fiquei uns 3 meses, 4 meses sem confessar. Meu Deus do céu, eu mesmo já não estava me aguentando mais. Então isso insuportável que estava a situação que eu vivia. Nada dava certo, tudo me estressava. Até que eu compreendi: poxa, eu preciso confessar, eu preciso renunciar ao pecado. E quando nós vivemos mais o pecado, menos a vida com o Senhor, nós começamos a deixar Deus de lado, não é verdade? Começamos a deixar Deus de lado e dizer: olha, quando for quarta-feira a gente conversa. Quando for domingo na missa a gente conversa. Aí no sábado, na segunda, na terça, quinta e sexta, aí é outra conversa. Amado, nós não podemos ter dupla personalidade de vida. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Qual é a escolha que você faz? Pega comigo Hebreus, no capítulo 12. Olha o que diz: deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se ofereça, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Quem aqui quer o céu, levanta a mão de novo. Amado, se você quer o céu, hoje o Senhor te convida a resistir ao pecado até o sangue, se for necessário. Se for necessário lutar contra o pecado, lute até o sangue, porque o Senhor já nos garantiu a vitória. O Senhor já se entregou no madeiro da cruz para nos libertar das cadeias do pecado. Aí nós cometemos o pecado de novo. Talvez faz muito tempo que você não se confessa. Talvez já faz muito tempo que você se perdeu o gosto pela confissão. Mas amado, se você quer o céu, procure o sacerdote. É isso que nós precisamos fazer. A luta contra o pecado começa lá no confessionário. É lá que se inicia a luta contra o pecado. Amém? Vem.